Minhas queridas, a paz do Senhor Jesus. Começa hoje mais um devocional de mulheres da Bíblia. Glória a Deus que nós estamos chegando até aqui, né? Irmãs, e tá muito top. Os nossos vídeos de devocional de mulheres da Bíblia vai mexer muito com vocês, vai confrontar muito vocês. E hoje nós vamos falar de uma mulher, irmãs, uma mulher que ela era órfã, uma mulher que não nasceu em palácio, uma mulher que não era rainha. Essa mulher, ela não cresceu rodeada, cercada de luxo, mas de renúncia. Nós vamos falar de uma mulher que não foi criada num palácio, mas aprendeu em silêncio, aprendeu a obedecer, a confiar e a esperar em Deus. Nós vamos falar de uma mulher que é a sua história é extraordinária. A sua história marca as nossas vidas, nos ensina muita coisa. E nós vamos falar sobre ela hoje. Adivinha quem? Esther. Glória a Deus. Como você viu aí na nossa capa, hoje nós vamos falar desta mulher por nome de Esther. E o texto base que nós vamos usar hoje é o Esther, capítulo de número 2 e versículo de número 17. Do campo ao palácio. A jornada de Esther começa agora aqui nesse devocional de mulheres da Bíblia. E antes de eu pedir para você abrir a sua Bíblia, eu queria neste momento que você fechasse seus olhos. Nós vamos fazer uma rápida oração para que o Senhor possa abrir o seu entendimento, que você possa entender a palavra de Deus e absorver cada palavra que foi dita, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento começamos o nosso devocional de mulheres da Bíblia, Senhor, e queremos pedir a Ti, Pai, que enquanto nós estamos nesta leitura, neste devocional, abra a mente, abra o entendimento, o intelecto desta mulher que está comigo aqui, Senhor, neste devocional de mulheres da Bíblia. Essas mulheres, Senhor, que tiraram este tempo para estarem aqui meditando, para estarem aqui, Senhor, conectada e ligada a Ti, Pai. Eu peço que todo bloqueio caia por terra, que toda frieza caia por terra. E que esta hora, Senhor, que esta mente seja um campo de fertilidade, que cada palavra plantada sobre esta mulher venha a crescer, frutificar, e que cada ministração, Senhor, que ela fizer sobre vidas, meu Pai, venha gerar crescimento, venha gerar aprendizado, Pai. Nós pedimos, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos começar o texto, a base, Esther 12, 17. E eu peço para vocês que vão começar a ministrar, irmãos, leia apenas um capítulo. Porque se você ler um capítulo extenso, você vai cansar os seus ouvintes e eles não vão se prender à sua pregação. E quando você lê apenas um capítulo e um versículo pequeno, você prende os ouvintes, a sua ministração, e eles vão ficar naquela coisa, o que é que ela vai falar? O que é que ela vai ministrar? Mas se você ler um capítulo inteiro, você vai cansar o ouvido deles e eles não vão querer mais ouvir, né, a ministração, vão ficar desligados, desconectados. Então, meu primeiro conselho para você é: leia apenas um versículo para prender os seus ouvintes à sua ministração. Que diz assim, texto base, Esther 2,17. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou graça e favor diante dele, e pôs a coroa real sobre a sua cabeça. Queridos e queridas irmãs e irmãos, né, talvez tem irmãos nos ouvindo também, né? Hoje eu quero contar algo profundo sobre a história de uma mulher comum que foi escolhida por um Deus em comum. A história de Esther, eu digo que é a mulher que saiu do anonimato, do campo, e foi sentada à mesa do rei. Mas antes de chegar ao trono, esta mulher, ela teve que atravessar o vale do esquecimento. Antes de usar a coroa, ela precisou conhecer o peso da solidão, o peso do esquecimento. Antes de viver o favor, ela teve que aprender o valor da obediência. E hoje nós vamos começar com o campo da rejeição. Esther não nasceu com coroa na cabeça, como eu disse no começo do vídeo, ela nasceu órfã. Ela foi criada por um primo chamado Mardoqueu.
Ela conhecia a dor de não ter o colo de mãe. Ela conheceu a dor de não ouvir a voz de um pai. Ela cresceu entre os humildes. Ela viveu entre um povo cativo, sonhando talvez com uma vida melhor, mas sem imaginar que Deus já tinha escrito o nome dela dentro de um palácio. E deixa eu dizer algo para você aqui. Talvez você esteja em um campo, um lugar simples e esquecido, sem visibilidade. Talvez você esteja em um lugar que o sol quente esteja batendo sobre a sua cabeça e você esteja questionando, dizendo: Senhor, por que eu estou neste lugar? Por que eu estou vivendo neste lugar de humilhação? Por que eu estou vivendo neste lugar de desonra? Neste lugar que ninguém me vê, que para ninguém eu sou nada. Mas Deus, nesse dia de hoje, te trouxe aqui para dizer: continua fazendo o teu trabalho. Porque o que você acha que é humilhante, o que você acha que é um cenário de desonra, que ninguém está vendo o teu trabalho, Deus te trouxe para dizer que é nesses pequenos lugares que Deus, ele tem planos grandes a realizar sobre a sua vida. Talvez você esteja dizendo: Senhor, o lugar parece pequeno demais, difícil demais, parece distante da promessa, parece que ninguém vai me ver. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer: ei, seja como uma Esther, obediente, confiando na promessa de Deus. Talvez você tenha dito: Senhor, o lugar é simples, é esquecido. Talvez para muitos você possa olhar e dizer: é o campo de humilhação. Mas o que é campo de humilhação para olhos humanos é o campo de treinamento para os olhos de Deus. Porque antes de Deus colocar alguém no trono, Deus prova no deserto. Antes de Deus confiar a autoridade, Ele molda o coração na dor. E eu posso dizer uma coisa para você nesse dia de hoje. Esther, ela não imaginava que ela estaria passando por 12 meses de treinamento. Porque antes da coroa, Esther teve que passar por esse tratamento. Deus estava purificando, curando, perfumando, limpando tudo que poderia de impedi-la de viver a promessa. E talvez você esteja nesse treinamento espiritual. Talvez você esteja nesse tratamento com Deus, onde Deus está te curando de feridas antigas, onde Deus está quebrando o teu orgulho, removendo o medo e te ensinando a depender só dele. Então eu posso dizer algo para você: você não reclame desse tempo, porque quem não é tratado no processo não suporta o peso da promessa. Eu preciso que você entenda isso aqui. O Deus que colocou você no campo, no lugar simples, que para você parece humilhação, é o campo de treinamento para os olhos de Deus. Imagina Esther sobre o sol quente, colhendo espiga, servindo em silêncio. A Bíblia diz que a rainha Vasti vai perder o trono e o decreto de um novo concurso é lançado, porque quando Deus quer exaltar alguém, Ele mexe nas estruturas do reino, Ele mexe nas estruturas de uma igreja, Ele mexe na estrutura de uma liderança. Deus começa a incomodar alguém para poder entender qual é o teu lugar. Deus começa a incomodar quem está no lugar errado, para abrir espaço para quem Ele escolheu no secreto. Foi assim com Esther. Ela não pediu, ela não planejou, ela não forçou, mas Deus a levou. Eu posso te dizer uma coisa aqui profunda: o que é teu não precisa ser disputado, porque favor não se conquista, favor se recebe. O que Deus está dizendo é: eu estou mexendo nas estruturas hoje. Nem que Deus tenha que incomodar alguém em sonho, para ter que entender que o lugar que é teu, você não precisa disputar, você não precisa tirar ninguém para sentar. Deus está dizendo para alguns Esther aqui: eu já estou preparando, movendo as estruturas para colocar você no lugar que é teu. Esther foi levada ao palácio
Mas ela não chegou pronta. Porque antes de coroa veio o processo. 12 meses de tratamento, olhos, perfume, disciplina e silêncio. Deus estava tratando não apenas da aparência, mas do interior. Porque Ele não quer rainhas bonitas, Ele quer mulheres obedientes, rainhas obedientes. Enquanto as outras buscavam destaque, esta buscava direção. Ela não falou o que pensava, ela ouviu o que Deus dizia. E por isso que o rei achou graça. E o favor de Deus sempre encontra os que escolhem esperar o tempo certo. Então eu posso dizer uma coisa: não reclamem deste tempo. Como eu disse, quem não é tratada no processo não suporta o peso da promessa. E você vai colocar isso aqui no teu status para alguém entender que você ouviu esta palavra. Quem não é tratado no processo não suporta o peso da promessa. Quando Esther entrou na presença do rei, ela não precisou competir. Ela não se comparou com as outras. Ela não gritou, não se exibiu. Ela apenas agradou o coração do rei. Mulher de Deus, quando chega o tempo de honra, você não precisa se promover. Deus mesmo te exalta. Quando é Deus, é Ele quem abre porta. Ninguém precisa empurrar. Quando é Deus quem decide te coroar, ninguém pode tomar o teu lugar. Esther foi escolhida porque tinha um espírito diferente. Enquanto outras buscavam posição, ela buscava propósito. E Deus só exalta Deus só exalta quem está disposta a servir, não quem está disposta a ser vista. Esther não usou a coroa para si, mas para o seu povo. Ela entendeu que a posição que Deus lhe deu não era um prêmio, era uma missão. Por isso, quando o decreto de morte foi lançado contra os judeus, ela não se escondeu atrás da realeza. Ela se levantou como intercessora e disse: se pereci, pereci, mas eu vou me apresentar diante do rei. Esther, queridos, ela sabia o seu lugar. Ela sabia porque Deus colocou ela ali. E eu posso te dizer algo que talvez vai mexer nas tuas estruturas hoje. É que chega desse tempo de você querer ser coroada para mostrar para as pessoas que você tem coroa. E quando eu digo de coroa, eu digo de autoridade. Chega desse tempo de você querer ser vista. Chega desse tempo de você querer ser lembrada por alguém, por aquilo que você possui. Deus está dizendo: ei, Esther, eu te coroei. Não é para você mostrar que você tem, mas é para você se preparar para lutar pelo teu povo. E quem é teu povo? É o povo que está padecendo ruína. E se ela se levantou como intercessora e disse: pereci, pereci, mas eu vou me apresentar diante do rei. E eu posso te dizer algo: há uma força dentro de você que talvez você não conheça ainda. É a coragem de Esther. É a fé que se levanta mesmo com medo. É o espírito de uma mulher que entende: eu nasci para este tempo. Tempo de tomar a frente, de interceder pela obra de Deus, interceder por pastores, interceder por líderes, interceder por grupos, interceder pela igreja. A palavra profética hoje para o teu coração é: você pode ter vindo de um lugar de rejeição, mas Deus vai te colocar em lugar de honra. Você pode ter passado por abandono, mas Deus vai te vestir com graça. Eu estou me arrepiando falando isso aqui, mas Deus está bradando, dizendo: você pode ter chorado em silêncio, mas eu farei teu nome ecoar em lugares onde nunca você pensou que chegaria. Deus não esqueceu da tua fidelidade.
Ele viu as noites em que você orou sozinha. Ele viu quando você se calou para não ferir. Ele viu quando você serviu sem reconhecimento. E Ele está dizendo: filha, chegou o tempo de coroa de honra, porque eu te vi no pó, e é do pó que eu te levanto no meio de princesas e príncipes. Eu te vi em silêncio, e é neste silêncio que eu exalto você, porque aprendeu a confiar em mim. Oh, glória! Deus vai te tirar do esconderijo da dor para o altar da honra. E todos verão que foi o favor de Deus, não a força da tua mão. Não foi a força da tua mão que te levou onde ninguém acreditava que você chegaria. Deus está dizendo nesta noite: o propósito de Esther não era só sentar num trono, era salvar o seu povo. O trono era a plataforma, não destino. Então o Senhor vai te colocar nesses lugares de posicionamento. E quando este dia chegar, o céu está dizendo: você vai aprender a não olhar para a tua coroa, mas olhar para quem está à tua frente, que precisa de ti. Porque mulheres que olham para a sua coroa, olham para a sua unção, para a sua autoridade, elas são gananciosas, elas são soberbas, prepotentes, porque é tudo para si. Ela quer que as pessoas olhem para si. Mas uma mulher que não está preocupada com a coroa, ela tem visão de intercessora, ela olha para o próximo. É o próximo que precisa de mim, a igreja que precisa de mim. Ela não bate dizendo: eu não vou fazer, eu vou cruzar os braços, eu não vou entrar, eu não vou orar, eu não vou interceder. E Deus está dizendo: quebra este orgulho hoje, Esther. Quebra este orgulho hoje, porque tem pessoas precisando de você. Oh, meu Deus! Então escuta isso. O propósito de Esther não era só sentar no trono, era salvar o seu povo. Eu digo que o trono era a plataforma que ela iria se assentar, mas não era o destino ainda. E quando o decreto de morte veio, Deus já tinha uma intercessora dentro do palácio. Enquanto o inimigo tramava o mal, Deus já tinha preparado o escape. E quando Esther disse: jejue por mim, e se eu perecer, eu pereci, Deus olhou do céu e disse: agora a minha filha entendeu o propósito. Aleluia. A coroa era só o começo, e o verdadeiro reinado começou quando ela dobrou os joelhos. E quando ela dobrou os joelhos, o céu disse: agora a minha filha entendeu o propósito. E o céu se levantou. Quando Esther entra diante do rei, algo acontece. O favor abre as portas, o cedro se estende, o decreto é revestido. O que era para ser morte virou vida, e o que era para ser vergonha virou exaltação. O que era para ser humilhação virou testemunho. O mesmo Deus que muda decreto no palácio muda a sentença sobre a tua vida hoje. Deus ainda transforma o campo em trono e o planta em propósito. Esther nos ensina algumas lições. Quem é fiel no campo é honrado no palácio. Quem serve no escondido é exaltado no púlpito. Quem ora no anonimato fala diante do rei.